Sejam todos muito bem-vindos à Revista Karatê News e as convidadas de hoje são mais que especiais. Elas são faixas pretas, mas por trás da faixa preta tem uma história de lutas, conquistas e muita superação. São mulheres que resolveram trilhar um caminho de disciplina, coragem e muitas vitórias. Elas mostraram pra gente que o Karatê é muito além do que uma arte marcial. Realmente é uma filosofia de vida. É que caiu tem que levantar, respeitar o próximo e independente da situação, independente do desafio, não pode desistir jamais. Que honra ter vocês aqui, irmãs Yonamine, Yuka e Cíntia, muito prazer. Prazer é todo nosso, muito obrigada pelo convite. Você falando meu coração, ó. O coração ficou, nossa, eu sou tudo isso, obrigada. E na verdade, assim, ó, qualquer coisa que eu falar aqui, eu sou muito suspeito, porque eu, em especial, sou muito fã de vocês como atletas, como pessoas, como coaches, como técnicas e como conselheiras. Então, essa história, realmente, eu olhando para vocês aqui, para mim é uma honra de verdade ter vocês aqui conosco. É uma alegria, a gente é grata por esse convite, estamos muito felizes, muita expectativa, né? Um convite que já vem, né? Demorou um pouquinho para a gente conseguir se ajeitar com o calendário, mas estou muito feliz. E para quem não conhece vocês, quem é Yuka, quem é Cíntia? Bom, eu sou Yuka, tenho 52 anos, sou casada há 24 anos, tenho um filho de 13 e sou cabeleireira também, e karateca e professora também de karatê. Bom, eu sou a Cíntia, tenho Sensei Cíntia. É, boa! @Sensei Cíntia. Eu tenho 55 anos, sou karateca, sou mãe, sou uma serva de Deus, tenho 3 filhos, Miguel, Olivia e Dani, falei que ia mandar um beijinho. E meu marido Anthony, também um beijão para você. Legal, e como que é para vocês levar esse sobrenome que tem um peso absurdo, um peso Brasil, um peso mundo? Qual que é a sensação de se apresentar falando Yonamine? É um peso mesmo, né? Eu sei. É um grande peso, a história que nosso pai construiu no karatê, vindo de Okinawa tão cedo, sem falar uma palavra, faleceu falando poucas palavras em português, porém ele vivia e respirava karatê, né? Então, pra gente, eu brinco que a gente não ganhou um nanazinho, a gente ganhou um karategi, né? Exato. E então a gente carrega isso com muito orgulho, com muita honra, e hoje a gente agradece muito por ele ter nos obrigado a praticar o karatê. Lá em casa a gente começou a andar e começou a saber ir no banheiro sozinho. A gente era realmente obrigada, né? Muitas coisas a gente não entende, né? Por que o pai faz, e hoje eu entendo perfeitamente, né? Os valores que ele queria implantar na gente, ele foi nosso técnico, nosso professor, nosso pai, né? Nosso patrocinador em várias competições, e realmente isso que você falou é um peso mesmo, né? Mas é um peso gostoso hoje, né? De a gente poder falar em aula tudo que ele ensinou, né? Durante a gente falava, meu pai falava isso, meu pai falava aquilo, né? Meu pai gostava que fizesse dessa forma. Então, realmente é um peso, mas é um peso muito bom, né? Saber que eu e meus irmãos, né? 5, mais os sobrinhos que também treinam, né? A gente pode compartilhar tudo que ele lutou tanto para construir, né? É uma história muito gostosa, né? Inclusive, igual você falou, ele falava pouco português, mas todo mundo conseguia entender tudo que ele queria, né? E qual é a primeira lembrança que vocês têm de karatê? Falando de karatê, o que tá certo que desde que nasceram é o karatê, ganhou o karatê. Então, qual a primeira lembrança quando o papo é karatê? Acho que hoje, né, é a gente poder estar junto como família, né? A gente, quando meu pai teve 5 filhos, na verdade foram 6, né? Mas um faleceu ao nascer. Mas a gente poder estar junto de kimono em algum lugar junto. E às vezes isso era difícil, que a Simone mora longe, né? E a gente tem filhos, compromissos. Mas uns 3 meses antes dele falecer, a gente conseguiu, ele foi dar um curso em Jabuticaba e nós conseguimos nos reunir, ele deu um treino. Foi a primeira vez que ele delegou pra gente ensinar. Ele nunca delegava. É mesmo? Nesse treino ele delegou para os 5 filhos e mais um aluno que acho que foi Osório e o Joel. Ele delegou aquela equipe que ele estava dando o treino, ele delegou para que a gente... Né? E o Paulo Mota, né, meu cunhado, que ele delegou para a gente ensinar aquilo que ele estava falando. Ele nunca tinha feito isso. É mesmo? Sim. E também, né, nesse curso, além da alegria, né, estarmos todos juntos e ele delegar,
Foi o primeiro e talvez o único curso que depois de nós adultos, junto com ele dando um curso. Que gostoso, que ficou uma lembrança. E pegando esse gancho, como que é a reunião da família, quando o papo é karatê, quando tudo é karatê, como que é ter uma família que todo mundo vive, respira, come, almoça, janta karatê? A gente tem que dar um freio, né? Porque às vezes a gente começa a falar e ele fala, vamos falar de outra coisa, que a gente já vive isso tanto na semana, né? Mas é legal, a gente pode falar da Nicole, né? E aí, Nicole, como é que tá agora? Do Paulo, que agora tá viajando na parte de arbitragem. Então, assim, é muito gostoso, né? Hoje a gente fala muito do meu pai, lembra dos cursos, das broncas, né? Mas em reunião de família, quando tá todo mundo... A gente fala, às vezes a gente fala até menos de karatê. É mesmo? Sim, porque a gente vive muito isso. Vive Quando muito. a gente tá em família, a gente quer falar Legal. de coisas referentes à família, né? Isso. Legal. E tem algum momento que, falando da família, falando de vocês duas, que vocês discordam, não só em coisas de karatê, em coisas da vida. Claro que é uma coisa normal, que acontece em todas as famílias, mas tem alguns pontos mais cruciais que existe essa... Vou deixar a Yuka responder. Imagina, tudo super harmonioso. Somos 5 e 5 personalidades muito diferentes, né? Então isso causa conflitos, claro, né? Mas eu acredito que a referência que a gente tem de pai e mãe nos traz de tudo que eles ensinaram pra gente, e de forma até muito rígida por parte do meu pai, né? E muito suave até da parte da minha mãe. Eu acho que a gente consegue conduzir mesmo essas discussões de uma forma que hoje, maduros, não tem o quebra-pau, porque na adolescência já teve Sempre, muito quebra-pau. Nossas brigas não era de puxar cabelo, né? Mas nem podia. Não era de puxar cabelo. Era na porrada. E assim, tem famílias que, tá bom, os irmãos crescem juntos, tem aquela união, mas vocês em especial, eu vendo por fora, eu vendo como um telespectador, como um fã, eu imagino que vocês estavam muito unidas, tanto pela vida, mas principalmente porque vocês sempre foram atletas, sempre estavam juntas. Então, como que é? Vocês cresceram, uma olhando para a outra, sabendo o que a outra está pensando. Uma pensou, a outra já sabe o que vai falar. Eu imagino que é isso, né? Porque vocês tiveram... Acho que vocês 5, na verdade, né? Sim. Vocês tiveram uma convivência muito juntas, muito unidas, né? Muito, e a gente competia junto, né? Detalhe, Então, exatamente. A gente na mesma categoria, competia junto. Chá e comitê também, a gente competia. Uma vez lutei contra a Yuka. Ah, vocês já lutaram, quando? Talvez Já fomos no Chiai. Eu fui seleção brasileira de Chiai, tem gente que não sabe, eu lutei na Espanha. Mas assim, eu acho que meu pai, ele sempre falou que ele não queria que a gente brigasse, sabe? Ele até falava, nossa, quando eu morrer eu não quero que vocês fiquem brigando por causa de herança. Ele sempre fala muito isso, né? E meu pai sempre ensinava assim, igual o Shisa, que é o leãozinho de Okinawa, ele falava assim, que um tá com a boca aberta, você vai ver quando você for pra Okinawa, e um de boca fechada. Ele fala assim, que se os dois estiverem de boca aberta, vai ser muita briga. Então assim, quando um fala, o outro tenta ficar quieto, porque se os dois começar a falar, né, e aí vai dar briga. Então a gente às vezes fica com, né, aquela coisa, você tenta se conter, a gente tenta se conter muito às vezes, né, pra gente não levantar uma questão que às vezes não é nem tão importante, e a gente traz, né, ficar com aquele ranço do irmão, né. Então hoje eu acho que o karatê nos deu essa sabedoria, sabe, pra saber calar. Legal, vezes. Isso não é pra qualquer um, né. Outro ensinamento que ele falava muito também, é que ele fala que o ego atrapalha as relações. Né? E se a gente parar para pensar, toda vez que existe um conflito, é o ego que está pegando. Né? Às vezes não é nem o assunto ou a situação, é o ego que pega, em qualquer nível de relação. Em qualquer nível de relação, independente do que for, o ego, se falar mais alto, é bem isso. E tem alguma característica da sua irmã e vice-versa, que talvez vocês nunca tenham falado, mas é alguma coisa que te atrai nela, que te impressiona, que você gosta de... Eu sei que tem inúmeras, disciplina, coragem, mas enfim, tem alguma coisa que a gente pode pontuar hoje aqui e falar, a minha irmã é isso. A Yumi, eu acho ela desbravadora, corajosa, né? Ela não pensa, ela tem o lado negativo de ser, né, desbravadora, porque às vezes ela não pensa no processo, ela fala, vamos, e às vezes a gente tem que abandonar o barco, né? Mas ela é muito desbravadora, então isso eu admiro bastante, até pelo fato de ter 3 filhos, né? Já é muito desbravadora antes de hoje. Sou triatleta, né? Exatamente. Da Yuka, assim, ela tá muito à frente, né, do dojo do meu pai.
Tá. Então, assim, ela que delega, né? Ela delega, ela fala, eu falo assim, Yuka, vamos fazer? Né? Não vamos fazer? O que você acha? Então, a Yuka sempre fala, não, vamos fazer. Não, vai ter treino. Não vai ter treino. Não, vamos, sabe? Então, a Yuka hoje, assim, ela tá bem à frente, ela assumiu bem essa postura, né, de estar à frente. Quando o sensei faleceu, ela estava muito à frente do trabalho, né? Então, ela que tem mais informação sobre tudo que meu pai falou nos últimos dias, né? Então, assim, a Yuka hoje é a porta-voz da Ariubukai, né? Então, assim, ela tá à frente. Então, eu admiro muito ela, porque não é fácil, né? Não é porque fácil. não é só ela, é a Naomi que dá aula, o Rico que dá aula, e ela tem que dar a direção. Eu dou aula também hoje na matriz, e a Yuka dá a direção. Então, eu admiro bastante, viu? E querendo ou não, é um peso fora do normal, né? Não simplesmente por ter sido pai, mas pela história que ele construiu, não apenas como professor de karatê, como um legado todo, né? Então, para alguém, não que está substituindo ele, mas para alguém estar na frente ali, tá fazendo o que ele é muito desafiador, né? E assim, o principal, eu imagino que tem inúmeras coisas, igual você falou, mas o principal ponto que seu pai deixou, que ele frisava, que vocês carregam, frisando bem, deixando bem claro isso, quais são? É a união. União. Né? União. A Yumi já comentou isso agora, mas ele sempre reforçou isso, que os irmãos têm que ser unidos. Eu acho que... E isso traz essa imagem que todos enxergam a gente de sermos unidos. Exato. Tem, claro, né, as diferenças, Sim. tem, claro. Mas hoje, todos acima de 50, né? Então, acho que a maturidade ajuda bastante a gente compreender a importância dessa união. É uma coisa que meu pai frisou muito, e isso até quando ele estava na UTI, logo ele saiu da cirurgia, foi para UTI, e nós entramos, né? Estava até eu e o Joel. Ele falou assim, olha só, ele saiu da cirurgia ali, tem que treinar. A gente ia perguntar, pai, tá tudo bem? Foi a primeira frase. É mesmo. Treinar. É mesmo. Vocês não tem que treinar mais. É mesmo. Ele só falava isso, né? Outra coisa que me lembrou agora do hospital, ele operou na terça, né? Ele teve um rompimento, não sei se... Ele teve um rompimento no intestino por conta de uma diverticulite, e aí ele saiu da UTI na quinta, e no sábado o Vitor e a Nicole estavam competindo jogos, foi julho, né? E aí eles foram visitar no hospital. O Vitor subiu junto com o Lucas, que também é aluno da atleta também. E meu pai com ponto daqui até aqui, teve que abrir todo o abdômen dele. Ele falou assim, tira a camiseta, precisa corrigir. Ele sentado, imagina você tá brincando. Sentado com pontos, hospitalizado, recém-saído de uma UTI, assim, tira a camiseta, tem que corrigir. Você tá Ficou uma hora fazendo santinho. Você tá brincando. Uma hora. E o santinho, sabe qual? Kata básico, né? Básico, mas muito forte. Sim. Muito difícil de executar. E ele ficou uma hora sentado falando. Parece brincadeira, né? Os meninos saíram pingando. De máscara, pingando. Eu imagino. As enfermeiras entravam e não entendiam nada. Não... Né? Só concordavam. E eu imagino assim, o karatê hoje tem muitas linhas, né? Então tem uma galera que assim, a gente que acompanhou o karatê desde sempre, vê hoje essa galerinha, me perdoe a todos, mas assim, bem Nutella, né? Perto do que nós vivemos. Então, como que vocês enxergam hoje essa mudança? Porque hoje o karatê em si, o karatê raiz, tá se perdendo, tá? Parece que fugindo da mão, né? E como que vocês enxergam essa transformação? Eu sei que é uma transformação legal, boa, falando de atleta de alto rendimento, mas o karatê raiz que nós sempre vivemos, vocês muito mais do que eu, como que vocês enxergam isso? Olha, quando a gente começou a competir, nos anos 80, o meu pai sempre falava uma coisa assim, ele já tinha uma visão muito além. Sim. Então, quando a gente começou o Kata Equipe, por exemplo, ele comprava o kimono, aí ele ajustava com a costureira, porque eu era mais alta, e eu ficava no canto, né? A Simone à frente e eu e a Yumi atrás. Então, ele ajustava a barra
para deixar o mais similar possível. Ele já exigia saia. isso. É mesmo? A saia, a manga, a gente lavava o karategi as mesmas vezes. Para não ter perigo. Para não ter nenhuma diferença. Quando a gente começou a competir, ele fez algumas adaptações no kata. Assim como todo mundo acaba indo de acordo, ele falou assim, você tem que fazer um kata que o árbitro olhe e fala, esse kata é bom. Sempre valorizou muito as bases, né? A firmeza dos pés, a transição, como que o corpo funciona. Porém, era assim, o árbitro que vai te levar para o pódio. Então, você tem que ter esse olhar. Isso era muito bom, porém, a gente percebe que toda a regra que é imposta, por exemplo, agora, com a questão da respiração, né, batida de pé, kimono, tem um lado muito positivo, porque vai trazer o karatê tradicional. Sim. Eu acho que essa talvez seja a maior intenção da WKF, mas tudo fica à mercê das regras. Sim. E por isso que o karatê tradicional, eu acho que vai se perdendo. Tá caindo. Eu tenho recebido muita mensagem, né, no Instagram, o pessoal falando sobre isso. Sensei, você não acha, né, que o kata, tem muita gente da Goju-ryu, eu recebi ontem fazendo kata Shitoryu, e tá meio esquisito esse kata, realmente está esquisito, né, porque quando você não tem um fundamento, você não sabe o que você tá fazendo, meu pai fala que é dança, é balé. E tá ficando balé. Né? Então, assim, se a pessoa não sabe dar um soco, não sabe usar todo o corpo, do chão até em cima, vai virar balé. Né? Então, assim, o kata é luta imaginária. E você vê o atleta executando e você não consegue ver zanshin, você não consegue ver aplicação em nada. É lógico que o golpe que a gente faz no kata não vai ser o golpe para derrubar. Mas você sente que o atleta luta, que ele sabe bater. Eu falo, não, tem que derrubar com esse golpe. Exatamente. Então, essa intenção de fazer o kata e saber que aquilo vai derrubar, eu acho que isso está se perdendo. Está se perdendo. Né? Principalmente no kata Shitoryu, eu vejo. Tem muito no kata Shotokan, mas eu acho que o kata Shitoryu foi mais prejudicado. Sim. Porque ele hoje é mais executado e todo mundo quer aprender o kata Shitoryu. Né? E não começa a aprender tudo direitinho, simplesmente vê no YouTube. Exatamente. Vê no YouTube e pronto, peguei a sequência completa. Aí fica horrível. Não tem nem ideia para que serve aquilo que está fazendo, né? Faz por fazer. Não existe a luta. Não existe a luta realmente. E né? eu quero deixar uma observação que eu não tô gostando nada em relação à competição, é tirar a respiração. Então isso realmente está cortando meu coração, porque você treinar e soltar aquela energia de forma natural. Precisa, né? Precisa. Então isso realmente é uma coisa que me incomoda muito. E é uma regra que não ficou clara, né? Não. Existe um decibéis. Não tá clara. Não tá clara. Nem para os atletas, nem para a arbitragem, nem para o público, para nada. Né? E qual foi um momento muito difícil para vocês no karatê? Olha, houve uma competição, era um pan-americano. Eu não fui pan-americano. Então a gente não foi. Ai, que a gente não foi. Por isso. A gente não foi, a gente foi até o aeroporto. Era para Curaçao. A gente ia para Curaçao. A gente foi até o aeroporto com a seleção. Treinamos uma semana em Minas, concentrados. E nossas malas foram despachadas e na hora de distribuir as passagens, o presidente da época não tinha comprado nossas passagens. Você tá de brincadeira. E aí? E aí, nós duas voltamos para casa. A Simone e o meu pai embarcaram. Você tá de brincadeira. E toda a seleção. Não foi? Ela foi, eu não me lembrava que ela foi porque ela era do individual, né? Porque antigamente, quem organizava até a compra da passagem era o técnico. Eu sei. Né? Era até o Fraser, que eu amo de paixão, Fraser, de Minas. Ele depois foi na casa do meu pai, né, pediu perdão, sabe? Meu pai não queria abrir a porta, não, né? Não. Depois acho que meu pai abriu mas ele foi até lá, né, pedir perdão, e nós não fomos para aquele... Seria meu único pan-americano, né? Treinamos muito, a gente estava, né? Alinhado. E Deus, quando o senhor não quer, não acontece. Não né? acontece. Então, E já por outro lado, qual foi o momento de mais orgulho no karatê? Acho que Espanha. Acho que Espanha, né? Espanha, que a gente fez a disputa de terceiro com a Espanha e a gente perdeu a disputa de terceiro. Né? E na ocasião a gente estava aquecendo, a TV japonesa estava em cima da gente, porque talvez porque vissem que era uma equipe que estava muito alinhada, né? Que tinha potencial. Tinha potencial. Acho que esse foi o
Foi nessa ocasião, muita gente não sabe como foi essa disputa, né, na Espanha. Você sabe como foi essa disputa na Espanha? Não. Era Japão, Estados Unidos, Espanha e Brasil. Na primeira rodada, a gente empatou com os Estados Unidos e a gente perdia na menor nota. Na outra rodada, a gente empatou com a Espanha e perdíamos na menor nota e ficamos sempre em quarto. Então, o Japão estava lá em cima e Estados Unidos, Espanha e Brasil batendo aqui, ó. Então, foi... Injustiça. Foi. Faz parte, né? Porque pra quem não sabe, antes tinha as notas, cortava a maior pra maior, quem quer ajudar e a menor isso, pra quem, né? Pra quem quer prejudicar. E aí se eu via empate, contava primeiro a menor e depois Isso, a maior. contava primeiro a menor nota. E falando de karatê, de filosofia, porque a gente gosta de superar os limites, né? Faz parte de, né? E o que vocês entendem que as pessoas que não estão ligados à arte marcial, ao karatê em especial, não conseguem entender? Posso falar? O pessoal acha que as coisas são fáceis. Sabe? Que vai treinar 1 ano, 2 anos. Tem que treinar durante 1 ano, você tem que treinar muito. Muito. Nós treinávamos de segunda a segunda. Isso é desde criança. Desde criança nós treinamos a semana inteira, 7 dias. Porque a gente treinava durante a semana, final de semana, pelo menos eu e a Simone, nós éramos filhas mais velhas. A gente ia com meu pai nas associações japonesas que ele dava aula de sábado e domingo. Né? Então, como era muita gente morando na mesma casa, eram 16 pessoas na mesma casa, né? Então, meu pai falava, vamos, e a gente queria ir, a gente queria passear. E a gente treinava todos os dias. Então, é treinar muito. E treinar muito de forma correta. Tem gente que treina muito, né? Fala, nossa, treino o dia inteiro, mas treina tudo errado. Não adianta. Não adianta. Então, assim, é você treinar bem, da forma correta e ser regular muito. Exatamente, bastante, né? treinar de verdade. Né? Então, eu acho que a repetição cansa as pessoas. A repetição cansa. Né? E é na repetição que você vai chegar à Exatamente. excelência, né? A repetição cansa. E outra coisa que para quem não entende, né, a persistência que você tem que ter, muita gente acha que a faixa preta é o final. Exatamente. Na verdade é o começo, né? É o começo. Nessa questão de repetição, eu fico lembrando como o meu pai conduzia isso. Ele falava assim, isso aqui tá errado. Beleza, esse movimento tá errado. Vai ali treinar esse movimento. Ele não falava como que era o certo. Ele falava, vai lá, treina aí. Aí uma hora ele falava, agora acertou. Tá. Eu nem sabia que tinha acertado, mas que... Então era bem assim, tipo, legal. Você descobre onde tá. Exatamente. Não dá tudo mastigado, né? Então, eu acho que é isso que o ocidental ainda tem muita dificuldade. É a repetição e você tentar encontrar o caminho. Exatamente. Você com você, né? Sim. E falando em disciplina, o que a gente consegue alinhar entre o karatê tradicional e a de hoje, sem perder essa essência, porque hoje em dia a gente não pode mais conduzir uma aula como era antes, que dependendo do que você falar, você vai ser processado. Então, como a gente consegue manter isso sem perder essa essência? Olha, lá no dojo a gente treina muito Kihon. Muito Kihon. Até brinco com os alunos, assim, vocês vão sonhar comigo treinando Kihon, né? Porque se tem um bom Kihon, você vai lutar melhor. Se tem um bom Kihon, você vai fazer um kata melhor, né? E isso é uma coisa que a gente também tem uma carta na manga, porque muitos de lá treinaram com o nosso pai. Legal. Então, sempre que a gente resgata isso, assim, ó, lembra que o sensei fazia? Lembra que o sensei falava? Então, existe uma força na nossa palavra. Sim, exato. Né? E, claro, foi muito desafiador, depois que ele faleceu, da gente 4 substituir 1, né? Então, mas eu acho que o Kihon em tudo. O Kihon na nossa vida, se a gente treina o nosso básico na nossa postura, né? Na nossa... tudo, na nossa filosofia de vida básica, tudo fica melhor depois. Né? Então, acho que Kihon Eu acho que disciplina, eu dou aula para muita criança, muita adulto. Hoje eu dou aula até para idosos, né? Tem alunos de 100 anos. É mesmo? Tenho, 104. Então, acho que disciplina é disciplina, sabe? Disciplina é disciplina. Agora, a forma como você fala é diferente, né? A forma como você fala com uma criança de 3 anos, com um adolescente, com um adulto, mas eu acho que disciplina é disciplina. Vai subir no tatame, põe o sapato direitinho, um do lado do outro. Saúda seu amigo falando onegai shimasu, que é por favor, né? Toma cuidado com
com o corpo do teu amigo, o corpo dele está ajudando você a treinar. Então, acho que a fala, Isso. às vezes no começo a gente ficou meio receoso, né? O que eu posso fazer para não me prejudicar como exato, professor, exato. né? Então, eu acho que olhar para o aluno, né? Isso aqui não pode. Isso aqui pode. Eu acho que o Karatê tem muitos valores que ajudam as crianças, ajudam a gente. Ajuda a gente não é o rei nós não somos os reis da disciplina, Exato. que a disciplina é um desafio, É. mas você como professor, você tem que ensinar. Tem que ensinar. Em cima dos valores É. que a gente aprende na cultura japonesa, né? Então, eu acho assim, disciplina é disciplina. Isso aqui pode aqui, isso aqui não pode aqui, né? Então, eu acho que o Karatê é uma ferramenta tremenda, né? Para ensinar disciplina. E o aluno vê você assim como o sensei, até o idoso japonês. Até o idoso, né? O idoso japonês não respeita o enfermeiro, não, mas quando o sensei chega, onegaishimasu, né? Aí e muda. O idoso, até os que têm Alzheimer, ele respeita, porque o sensei no Japão é disciplina, ele é respeitado. Então, é fantástico o Karatê. Né? E é muito legal, assim, que realmente o sensei, o professor de Karatê, ele dá uma bagagem gigante para as crianças, mas eu tenho academia também, eu tenho os alunos, e eu tenho um problema grande com os pais, porque existem muitas situações que você está jogando a favor do filho dele, mas a impressão que dá é que ele está contra esse jogo. Então, né, e inúmeras coisas. E se vocês pudessem dar uma dica, uma fala para um futuro pai de um aluno de vocês, qual seria? E aí? Eu acho que você tem que saber que dentro do tatame é o sensei que vai ser o orientador. É o sensei que dá a informação. Tanto que eu falo que eu não gosto que os pais ficam sentados, porque às vezes eles atrapalham o aluno. Sim. Né? Tem pai que não se contém e quer dar aula. Então eu pego e falo assim, uma vez por mês vocês podem sentar aqui e cooperar, fazer aula junto, né? Mas fora isso, fica do lado de fora, né? E confia no trabalho. Confia no trabalho. Né? Às vezes não vai ser o que o pai quer, mas a gente vai conversar. Eu acho que uma boa conversa resolve tudo. Resolve né? tudo, exatamente. Não existe o bom professor, a boa escola. Existe a escola que o pai sonha para o filho. Exatamente. Né? Então, eu acho que uma boa conversa. Né? Às vezes aquele aluno não é para você. Exatamente. Ele vai ter que procurar um outro professor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem. E assim, vocês pegaram já uma bagagem direta do Sensei Yonamine. Agora, como que você... Aí vem vindo outras gerações, o tempo passa. Como que vocês esperam, o que vocês esperam da família Yonamine, dessa história, dessa conduta, com o histórico da família realmente, que é um peso absurdo. Claro, vocês têm agora os sobrinhos, vai vir neto e assim vai. Mas o que vocês esperam? Eu espero que sigam o legado. Né? O que a gente faz hoje, é um legado, a gente deixa isso muito claro para quem está. Por exemplo, meu pai dava uma aula aos sábados para os faixas pretas, né? Faixa marrom e preta. E nessa aula, a gente fez questão de continuar, porque eu tenho certeza que esse era o desejo dele. E tenho certeza que quem abre mão de um sábado de manhã com a família está no legado. Né? Não está lá à toa. Com certeza. Assim como aquele que aceitou essa transição, né, de ensinamento, também está no legado. Lá na prefeitura de Santo André, né, que é onde eu dou aula lá, né, 30 e poucos anos, né, desde 95 tô lá, é um lugar onde é uma instituição pública, então as pessoas podem treinar, elas não precisam parar de treinar se elas estão com a parte financeira ruim. Sim. Então lá a gente conseguiu formar várias faixas pretas, né? Eu creio que 70 faixas pretas nesse tempo todo. E alguns deles começaram a dar aula, né? E sempre ligados ao meu pai, sempre eu falando, a gente tem que fazer assim, para que a gente consiga manter mais uma geração, porque eles já têm alunos. Exatamente. Né? Vamos tentar fazer isso que o Sensei ensinou, mais uma geração, talvez mais duas. Então, quanto mais o básico e o que o Sensei trabalhou tanto para levantar for mantido, a gente consegue talvez levar para mais 2 gerações. Exatamente. Então, eu sempre falo muito, tanto que os nossos treinos de sábado falam, vocês têm que ir, eu tô parecendo meu pai, tem que treinar, porque o que é básico que vai levar
para as próximas, talvez para a próxima geração, né? 2 gerações para frente, né? Sim, exatamente. E um legado seu, esquecendo a história de toda a sua família, um legado seu, qual seria? Eu acho que fazer com que esses meus alunos que já estão dando aula, já estão com turma, que eles cresçam, que o legado deles, eles comecem a ganhar corpo sem a minha presença, né? Tanto que eu vou estar viajando agora, eu falei, vocês que vão fazer o exame de faixa. Legal. Só vai sentar na banca quem dá aula e o faixa preta que treina, né? Isso foi uma coisa que meu pai sempre falou, não é qualquer um que senta na banca, tem que estar treinando. Não é qualquer faixa preta Não que é parou há qualquer- 10 anos, tem que Exato. estar treinando. Antes da resposta dela, você falou que vai estar viajando agora, eu vi um negocinho no Instagram, só uma curiosidade, para onde que você vai? Para Okinawa. E como que está sendo esse processo? Como foi o processo para chegar até lá? Vou resumir aqui que foi longo, né? Mas eu estou indo pela JICA, né? Uma organização de cooperação internacional lá do Japão, e foram 13 bolsas para a América Latina. A bolsa chama-se bolsa específica, né? É um curso de treinamento de cultura de Okinawa no Karatê, né? Então eu vou estar ficando 32 dias em Okinawa. 32 dias? Com tudo pago pelo governo japonês. E vou treinar com mestres de 3 estilos, Goju-ryu, Shorin-ryu e Ryu-ei-ryu. Todos décimo dan. Todos décimos dans. E vamos conhecer um pouco também da cultura de Okinawa, né? Então, isso foi um sonho e eu vejo como Deus é maravilhoso, porque ele preparou todo, sabe, me deu calma, meu marido me autorizou também aí, meus filhos, então tudo foi feito de forma tranquila, no meu coração sempre falava, eu já tava pensando, não, eu vou, eu falava, nossa, tô falando como se eu tivesse ganhado a bolsa, né? Nem sabia se ia. Então foi esse processo que eu espero estar contando nos meus meios também, né? Que legal. E o processo para participar, como que foi isso? Tem uma ficha de inscrição que nós preenchemos, a inscrição foi em março, e depois tem uma entrevista, se você passa na primeira fase por conta da tua parte técnica, né? Você faz uma prova em inglês, japonês e uma parte técnica que é toda em português, é online, né? Tá. Então, japonês e inglês eu não sou muito boa, né? Mas eu creio que eu entrei porque minha parte técnica é muito boa. O que é ter uma parte técnica boa? Isso é importante para quem quer prestar essa bolsa. É uma bolsa anual. O que você vai fazer com a informação que você vai trazer? Você tem um público para você passar isso de volta para a comunidade? Como que você vai devolver isso que você recebeu no Japão para o povo brasileiro? Então, eu já tenho alguns canais que eu já trabalho, né? Uma instituição pública, que é a Prefeitura de Santo André, a Casa de Okinawa, né? Que é uma casa de repouso, onde eu dou aula para vários idosos, e também uma instituição escolar, né, que é o Colégio Brasília, e no dojo do meu pai. Que então, legal. É onde eu vou poder trazer aquilo que eu aprendi lá. Que legal. Vai ser maravilhoso. E só uma curiosidade, você pode prestar de novo, ou foi uma vez? Para essa bolsa, eu só posso prestar uma vez. Só uma? Só que tem outras bolsas que também eu gostaria de prestar, né, e futuramente, que é falar sobre as raízes de Okinawa, né, então como que chama mesmo? Esqueci o nome dessa bolsa, mas tem mais uma bolsa que eu quero prestar. Mas eles dão sempre oportunidade para quem não foi. Legal. Eu quis saber realmente, porque aí seria uma disputa injusta, né? Não, mas sim, mas tem muito ocidental indo também. Sim, legal. O mais importante lá é como você vai devolver isso. Entendi. Entendeu? E a JICA, ela não tem bolsa só para karatê, né? É para inúmeras. Isso, tem bolsas inclusive para ensino fundamental. Que legal. Ensino médio. Que legal. Para graduados. Tem cuidador de idosos, tecnologia, meio ambiente. Tudo. Sim. Que legal. O seu legado? Meu legado, eu tenho isso muito, muito claro dentro de mim há muito tempo, de todas as profissões que eu passei, compartilhar conhecimento. Legal. Eu gosto de compartilhar conhecimento. No salão, a gente está com uma assistente agora só aos sábados. Eu sinto assim, que toda vez que eu vou fazer um processo, eu quero ela do lado, vou explicando. Legal. Né? Então, e desde a época de Mary Kay, que eu já fui diretora de vendas da Mary Kay, então era compartilhar conhecimento, o tempo todo, compartilhando conhecimento. Que legal. Eu gosto. Boa. E qual das duas é mais brava? Dizem os alunos que sou eu, mas eu tenho cara. Você tem cara. Não, a Yuka não tem uma cara de... Tem. Não tem. é? Não, quando ela tem. é história, eu... Fica irreconhecível. Nossa, ela fica muito brava, né? E mais exigente?
Entre eu e ela, ou É, pode falar agora entre vocês duas. Eu acho que a gente é meio Igual. igual, É né? igual? A gente é tranquila. E entre todos os irmãos, incluindo pai e mãe, quem pedia desculpa primeiro depois de uma discussão? Todos? É. Quem pedia desculpa Entre primeiro. todos? A minha mãe, eu acho que... Minha É. mãe. Minha mãe Ela é tranquila? É. Minha mãe é muito sábia. Ela é? Minha mãe é muito sábia. Ela é top. A Dona Helena É. é top. Você conhece a nossa mãe? De conhecer só... Teve uma aula que eu fui lá que ela tava... Mas de conhecer só de ver. Nunca nem escutei a voz A dela. Dona Helena, ela tem 79 anos, trabalha. 79? Vai fazer agora em trabalha, setembro. faz academia. Que legal. E ela leva uma amiga dela de 85 anos pra academia. É mesmo? Seu pai tava com quanto? 8,3. 8,3? Isso. Legal, na flor da idade. Sim. Tem alguma mania dela que te irrita muito? Ela é... Mania, não sei, mas ela é muito ansiosa. É. Ela é muito ansiosa. Então, a cabeça dela nunca tá aqui. Ela Ela sempre tá... tá em outro lugar, É. entendeu? E tem alguma mania dos irmãos que irrita? Irmãos. Entre vocês. Eu acho que a Simone. Ela é muito mandona. Ela é? Ela é brava, sabe? Ela é igual meu pai, assim. É mesmo? Ela é mandona e perfeccionista. Ela é muito perfeccionista, assim, então às vezes ela acaba sufocando a gente fala, menos, né? Menos, Calma, segura. menos. Mas eu acho que é essa mistura de meu irmão é tranquilo, a outra. Então, assim, um pouquinho de cada a gente acaba fazendo, sabe, um bom Vira. prato. O bom né? prato, Um exatamente. bom prato. Então a gente Exato. tem um Bom equilíbrio time. bom. Muitas vezes ela já. Essa perfeição dela ajudou muito, sabe? A coisa, nossa, ficar uau, Fazer assim. fluir, né? Então Não, bom, nossos treinos de kata equipe também. Era algo surreal, porque meu pai não acompanhava os nossos treinos até ficar do jeito que ele queria. Então ele vinha, apontava, saía, e a gente, na época, câmera filmadora, filmava, subia, assistia, porque não era, né, celular. Vários momentos do treino, ela falava assim, tá bom, então vocês não querem, eu vou treinar lá. Tipo, kata equipe. É mesmo? Eu e a Amy de um lado, a gente olhava pra galera assim. Cada um num canto, no kata equipe. Imagina. Então ela é bem estourada. Legal. Mas é uma profissional. Demais. Não tem igual. É mesmo? Sim, Não ela é tem uma igual. profissional vencedora. Assim, Que eu legal. inspiro muito nela, né? Muito legal. profissional. Porque ela dá aula bem para criança mesmo? de 3 anos. É mesmo? Eu, quando comecei a dar aula para criança de 3 anos, eu falei, me ensina. Não é pra qualquer um. As crianças de 3 anos dela, põe o sapatinho no tatame, cumprimenta. É uma coisa assim, que não é do mundo. mesmo? Eu falei, não acredito que você faz isso. É mesmo? Ela tinha que dar curso para criança, professores que trabalham com criança pequena. E ela, como treinadora de equipe, Fantástica. fantástica. É mesmo? Os Ela alunos tem dela controle são de muito tudo. disciplinados. A gente teve evento agora, o Okinawa Festival, os alunos dela muito disciplinados. Durante a gente teve um comes e bebes, eles servindo todo mundo. Acabou eles limpando, ajudando a limpar, sabe? Então tem coisas assim que é surreal que ela Que legal. trabalha. É mesmo? Sim. Eu acho que um evento, você coloca um evento na mão dela, pode ter certeza absoluta. Ela resolve. Vai ser 100%. Sucesso. É mesmo? Sucesso 100%. Que legal. E sempre foi assim? Sempre. Que legal. Em casa ela arrumava todas as gavetas, colocava etiqueta, calcinha, blusa de frio. Ela. Tudo alinhadinho. Sim. Show. Esse metódico às vezes faz a diferença, né? Faz a diferença. Pudesse dar um conselho hoje pra vida, pra quem tá te assistindo, qual seria? Se conheça. Boa. Se conheça muito. Em todos os aspectos. O seu corpo, para você executar um bom movimento, a sua emoção, né? Trabalhe o seu ego, que ego não tem como a gente eliminar. Não tem. Né? Então, trabalhe muito como você lida com o seu ego. Eu acho que são coisas... O autoconhecimento é uma coisa, assim, que pode te trazer a paz de espírito, né? A sabedoria. Eu acho que o autoconhecimento te leva para um caminho bom. Qual que é a pergunta mesmo? Se você pudesse dar um conselho hoje, seja o que for, qual seria? Eu vivo nos caminhos do Senhor, né? Então não posso deixar de louvar Ele, agradecer Ele por todas as coisas. E o conselho que eu daria é o mesmo que eu dou para os meus filhos, né? Que é ame ao Senhor em primeiro lugar.
ame ao Senhor em primeiro lugar. Quando você ama uma pessoa, você não quer desagradar. Não. A última coisa que você quer fazer é desagradar. Então eu sempre falo para meus filhos, ame ao Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? Então assim, eu louvo realmente a Deus, eu sou uma filha do Senhor, né? E isso me traz paz. Eu vivo em paz. Né? Então é o conselho que eu deixo, é o mesmo que eu dou para os meus filhos, né? Que é isso. Para você ter paz, você tem que viver. Não tem outro caminho, né? Saber que você não tem o controle de nada nas tuas mãos. Nada. E viver em paz, porque você sabe que você não tem controle. Exato. Então, falar, Senhor, cuida do meu dia mais uma vez. E você já parou para pensar, se não tivesse, em poucas palavras, se não tivesse o karatê na sua vida, o que você acha que seria? Como você acha que seria? Difícil essa resposta, né? Muito difícil. Eu sei. A gente respirou karatê a vida toda. Né? A vida inteira. A vida inteira. A gente respirou karatê. Então, não sei. O que você faria? Vai. Como eu sou multitarefa, metade do meu tempo eu sou cabeleireira, metade do meu tempo eu sou professora de karatê. Então, eu acredito que eu estaria dedicada 100% para o salão. Legal. Se não fosse o karatê. Mas Legal. talvez sem o karatê eu não tivesse a disciplina. Não tivesse a disciplina de chegar nisso, né? Se não existisse o karatê na sua vida, como seria? Sabe que uma profissão que tá me ganhando o coração é cuidar de idoso? É mesmo? Eu amo cuidar de idoso. Eu trabalho numa casa de repouso fazendo atividades Eu sou professora de educação física, né? Então, trabalho de mobilidade, faço um pouquinho de karatê e a gente trabalha um pouco da língua japonesa lá. É mesmo? Sim. E aí, isso tá me deixando tão alegre, sabe? De ver a receptividade. Que legal. Como eles falam, ai, sensei, até sexta-feira que vem, até quarta-feira, né? Então, e eu vejo muito meu avô lá, vejo meu pai ali, né? É mesmo? Então, isso tá ganhando meu coração. Isso você vai lá o quê? 2 vezes na semana? Eu vou, que são várias casas, né? Tá, são várias, entendi. Então, mas isso tá ganhando meu coração, Que sabe? legal. De cuidar de idoso. Que legal. Da atividade para idoso. Trabalhar com idoso no geral, isso tá ganhando meu coração hoje, né? É lógico que eu não vou deixar, né, o legado que foi construído até agora, mas fazer essa conexão aí de profissões. Que não tem preço, né? Fazer isso não tem... Então se você pudesse dar um conselho, falar uma frase para ela, algo para ela não esquecer nunca mais. Da Yuka? O que seria? Eu acho que viver sem culpa, de fazer o que você quer fazer, né? Às vezes eu acho que a Yuka, ela quer agradar. E às vezes ela faz coisas que às vezes ela nem queria fazer. Deixa eu beber uma água. Então eu acho que assim, a gente tem essa liberdade, né? E dela fazer realmente a coisa que tá no coração dela. Né? E não pensar, às vezes o que você vai fazer não vai agradar as pessoas. Não vai. Normalmente não agrada. Exato. Mas que você faça coisas que tá no teu coração, que vai primeiro te agradar. E se vai agradar outra pessoa, corta. É isso, falei. Agora eu vou ter que me recuperar. Vai. Recupera come falando. Come um pão de queijo. Socorro. Verdade, a verdade pega, né? A verdade pega. E é muito difícil realmente, né? O falar não, o falar não quero, o discordar. A gente precisa, não tem como, mas o discordar é um treino. É um treino, né? Ilka, se você pudesse falar algo para sua irmã não esquecer nunca mais, para ela lembrar desse momento com isso que você vai falar, o que seria? Vou até virar a cadeira. Isso! Já tô de costas. Eu diria que eu te amo e te admiro. Muito. Muito bom, muito bom. Olha, foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Igual eu falei no começo, eu vou repetir. Eu sou muito fã de vocês como atletas, como técnicas, como professoras, como pessoas. Eu tenho o carinho gigante, assim, que não preciso nem falar, que eu tinha pelo pai de vocês. E não é nem que transferiu, nós tivemos um contato maior do que eu e a Ilka, mas é um carinho enorme, assim, uma sensação de fã. Então, para mim, hoje foi um prazer muito legal ter vocês aqui, de coração. Gostei muito de falar com vocês, de fazer muitas perguntas que eu sempre quis, e eu espero que esse encontro aconteça mais muitas vezes.
A gente que agradece o convite, foi um prazer estar aqui, né? Foi muito especial nesse momento que a gente está vivendo do Karatê. E parabéns pelo trabalho, por ter esse canal, né? De divulgar a nossa comunidade de forma tão divertida, leve, como se a gente estivesse tomando um cafezinho em casa. Exatamente. E eu acompanho já você, né, desde pequenininho, e eu também, eu estou sempre te acompanhando, sempre vendo teu crescimento, você também está sempre à frente dos outros, é um cara que tem coragem, né, que vai lá, chega primeiro e é muito... Te cortando, eu vou resumir uma história nossa aqui rapidinha. Nossa! Foi Isso logo me dá um pouco de vergonha. Foi logo no comecinho, eu devia ter 17, 18 anos, que antes podia lutar com... Não, acho que era o primeiro ano de adulto já. Primeiro, mas eu tinha 18 anos e aí a nossa equipe, a primeira rodada minha era com um atleta, eu tinha uma luta, um atleta relativamente fraco, e a próxima era um atleta muito bom, e aí a Sensei Cíntia falou para mim, você tem que conseguir ganhar a primeira luta, porque na próxima você vai perder, mas aí você vai repescar e aí consegue pontuar. Aquilo mexeu no meu coração de uma forma. Eu falei, a minha grande... Eu sou fã dela, ela tá falando que eu vou perder, eu não vou perder. Porque realmente o cara que eu ia fazer a segunda luta era um cara que estava em evidência na seleção brasileira, era um cara relativamente quase invencível, né? Sim. Ele era muito bom no Brasil e no mundo. E eu fui lá e eu pus aquilo no meu coração, eu falei... Eu vou tampar a boca dela. Eu vou ser campeão para poder falar. E realmente eu ganhei a primeira, segunda, terceira, quarta luta. Fiz final com um atleta que era muito bom também. Fui campeão e terminou com ela falando, me desculpa, você realmente... Sim. E eu acho que na ocasião eu nem pedi desculpa porque eu nem lembrava. É verdade. Eu fui me lembrar depois de um encontro que a gente... Depois de muito tempo que você me falou, e aquilo ficou no meu coração, sabia? Eu nunca mais falo pra ninguém que não é possível. Exato. Que não dá. Exato. Aquilo me marcou. E talvez isso pegou tão pesado pra mim que me deu uma força que talvez se não fosse essa frase sua, não teria acontecido o que aconteceu, né? Então, eu te agradeço pela frase, porque realmente fui campeão, fomos campeões na situação, Sim. né? E muito obrigado, mesmo sem querer me ajudou muito. Eu te peço perdão de novo. Aprendizado mútuo. Mútuo. Mas é uma alegria. E assim, poder falar como mulheres, eu não posso esquecer de falar que nós somos mulheres. Exato. 4 mulheres e um homem. E nós tocamos um dojo num esporte onde é masculino. Exatamente. Então, acho que a gente está aqui como mulher... eu quero mandar um beijo para todas as senseis mulheres que sofrem. Mulher sofre, tanto dentro de uma instituição, uma federação, confederação que não tem mulher na delegação, na direção. Lógico que muito, porque a mulher às vezes assume cuidar do lar, mas assim, existe um preconceito, eu quero deixar aqui. Né? Exatamente. E que as mulheres que estão à frente, que elas se levantem, porque mulher ensina de forma diferente. Com um olhar diferente. Então, eu quero mandar um beijo para minhas amigas senseis de karatê. E realmente está crescendo cada vez mais, né? Tá muito legal isso, né? Você vê pela arbitragem, né? Vê pela arbitragem, exatamente. Quantas mulheres? Exatamente, muitos, inúmeros. Amém. Muito obrigado a vocês. Revista Karatê News fica por aqui.